uma pausa no meu pequeno recesso para trazer esse vídeo para vocês. Hoje eu vou mostrar as 10 melhores leituras do ano de 2023. Então fiquem por aí. Bom, gente, já fiz eu acho que um vídeo de 10 melhores leituras do ano aqui no canal, algum tempo atrás, mas eu gosto sempre de fazer esse tipo de post. Se eu não me engano, no ano passado eu fiz no Instagram do Sebo Velho, porém só escrito, deixei lá a imagem das 10 melhores leituras que eu havia feito no ano passado, e hoje eu vou trazer aqui em vídeo para vocês através de comentários breves, beleza? É um vídeo que tem de monte por essa época do ano, final de ano, início de ano, nos canais de literatura no YouTube. Então aqui fica mais um para se juntar a essa grande turma. Espero que vocês consigam anotar alguns dos títulos que eu vou citar aqui e se interessarem, que venham futuramente a ler. Tá. Separei as 10 leituras aqui. Esse ano eu li bastante coisa, foram 45 livros, um mangá, uma HQ, mas enfim, 45. E separei as 10 melhores aqui para vocês, começando por Stella Maris, do Cormac McCarthy. A continuação do livro O Passageiro, uma espécie de duologia do autor, que vai contar a história de um personagem, o Western, e a relação dele com a irmã, que veio a se suicidar, e o quanto eles, de certa maneira, são assombrados aí pelo fantasma da morte do pai deles, que foi um dos caras que inventou a bomba atômica. Sinopse bem simplificada do que é essa duologia do McCarthy. Ele escreveu os dois juntos e publicou os dois sem muito intervalo de tempo de um para o outro. Então a gente tem o Passageiro e encerra a duologia com Stella Maris. É um livro que ele ganha mais corpo quando a gente já leu o Passageiro, mas eu acredito que quem pega para ler somente esse pode vir a gostar também. O livro ele é todo escrito e dividido em capítulos, acho que são 6 capítulos, e todo capítulo é a conversa da personagem principal com o psiquiatra da instituição psiquiátrica onde ela está internada, chamada Stella Maris. Então ali eles vão conversar sobre tudo, né? É isso que se faz numa sessão de terapia, é muito interessante, um livro só feito por diálogos dentro desse setting terapêutico. Fica a recomendação. Deixei aqui em 9º lugar, uma leitura mais agora do segundo semestre do ano, foi o Esperando Godot, do Samuel Beckett. Comentei um pouco no vídeo de leituras de novembro, e cara, leitura rápida, e por ser rápida a minha experiência de leitura foi uma das mais agradáveis que eu pude ter, das mais assim, aonde eu pude refletir, aonde eu pude ser mexido, afetado por essa leitura. Eu li em uma tarde de domingo o Esperando Godot e adorei mesmo. Já havia escutado programas sobre, já havia escutado podcasts sobre, já havia lido uma coisa aqui, outra ali, e enfim, nada como a gente conhecer efetivamente o texto, né? O texto original de alguma obra famosa, de um grande clássico. E o Godot não me arrependi nem um pouco de ter lido. Tá aqui em 9º lugar porque foi realmente uma das experiências de leituras melhores que eu tive esse ano. Extremamente reflexivo, um texto bem divertido, um texto esteticamente bem assim experimental, diferente. Fica a recomendação também. Trago aqui na 8ª colocação esse livro Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, que saiu pela editora Record. Eu li já no primeiro semestre do ano, se eu não me engano. É do escritor brasileiro Evandro Afonso Ferreira. Tá aqui mais uma recomendação do Doc Ulisses. Valeu, Doc. E o que temos aqui nesse livro, né? De título já bem impactante. Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus. Digamos que a ação do livro se passa toda ali numa espécie de café, onde um velho senta e fica ali refletindo sobre um monte de coisa. Sobre a vida dele, sobre ideias que ele vai tendo, assim. Digamos que é um livro de ação interna, posso chamar talvez de um romance meio filosófico,
e o Evandro Afonso Ferreira foi recomendado por esse meu amigo, o Dr. Ulisses, por se tratar de um cara que escreve com uma prosa poética, lírica, assim, ó, de primeira mão. Foge muito de tudo que eu já tinha visto, assim, de artimanhas baratas, de artimanhas óbvias, para se escrever algo bonito na literatura brasileira contemporânea hoje. Bem pelo contrário, esse livro aqui me fez entrar em contato com uma prosa nacional que eu nunca havia entrado em contato antes. Recomendo demais essa leitura, tá? Dei 5 estrelas na época que, no momento ali do ano que eu li, cara, grifei várias partes dele, me fez pensar sobre várias coisas. Eu lembro até que postei lá no Instagram e uma foto e uma resenha em texto um pouquinho mais extensa sobre esse livro, e mencionei rapidamente que ele era uma espécie de tratado filosófico sobre o domingo, sobre endomingar-se, e por aí vai, tá? Então fica a recomendação do Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, Evandro Afonso Ferreira, Editora Record. 10, 9, 8. Em 7ª colocação, mais uma literatura nacional. Cristóvão Teza, com o seu livro O Filho Eterno, que também foi publicado pela Editora Record. Se um dia eu ganhar alguma coisa da Record, assim, começar a ganhar livro de graça, eu vou ter, alcançado, talvez, o único objetivo que esse canal não tem. Filho Eterno, do Cristóvão Teza, também é, assim, ó, premiadíssimo, um livro nacional, talvez dos mais famosos. Teve filme, mas daí é outra história, mas foi uma leitura, assim, ó, daquelas que me pegou em cheio, assim. Já falei mais profundamente sobre ele no meu vídeo de leituras do mês de novembro, quando eu retornei com o canal. Se quiser dar uma conferida lá, fica à vontade. Mas basicamente vai ser um romance meio autobiográfico aqui, onde o Cristóvão Teza vai se haver, né, com uma temática que ele nunca havia explorado antes na sua literatura, que é a questão dele ter um filho com síndrome de Down. Então aqui vai ter um personagem fictício, que também é escritor, ou tentante ser escritor, e que tem um filho com Down, e vai mostrar todo aquele processo de aceitação, a construção do amor entre o pai e o filho, né, preconceitos e por aí vai. É fascinante, maravilhoso, tem mais um monte de coisa dentro desse livro, tá? Tem bastante ação interna, bastante memória do Teza, bastante, assim, explanações, talvez, quase ensaios sobre os mais variados temas, assim. Então, um livraço, tá, gente? Termina com uma reflexão sobre futebol, assim, para quem gosta das 4 linhas, assim, dificilmente não vai se emocionar. Eu sou um desses casos, tá? Então, recomendo para vocês. Em 6º lugar, 666, Número da Besta. Fazia tempo que eu não lia ela. Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH, saiu pela Rocco, essa edição que eu tenho aqui. Eu li Clarice, li somente A Hora da Estrela, lá no ensino médio, naqueles momentos assim de leituras obrigatórias para vestibular e tal. Então, estava mais interessado em Guerra dos Tronos, Senhor dos Anéis, outro tipo de literatura. Mas, uau, que livro é esse? Basicamente uma mulher sozinha em casa no seu apartamento, refletindo sobre um tanto de coisas, um ex-parceiro que se foi, várias coisas que se foram na vida dela. Aí depois tem aquele momento da barata, que ela encontra a barata no armário e, meu Deus, é maravilhoso aquilo dali. Tem um lance de reflexões com, acho que uma empregada que morava naquele quarto. Gente, só lendo mesmo Clarice Lispector, para ter noção, eu acredito da forma como ela escreve, sabe? Das palavras que ela usa, das frases que ela constrói. Enfim, é feitiçaria pura, é encanto puro isso aqui. E o enredo, né, é basicamente isso, uma mulher refletindo, parecido com o Evandro Afonso ali, uma mulher refletindo sobre várias coisas, mas não dá conta de... Só que extrapola para além disso, sabe? A ação é muito menos importante, a trama do romance é muito menos importante do que tudo que
que a Clarice dá conta de nos fazer pensar com esse livro, tá bom? Recomendo demais para quem não leu ainda. Eu acho que é chover no molhado recomendar a Clarice Lispector, mas se alguém, assim como eu, com seus 20 e tantos anos, tinha ela como uma autora já mais esquecida ali, que leu na juventude, pega de novo e confere. Chegamos na metade da tabela, vamos para a quinta colocação dessa minha lista e eu trago aqui para vocês O Náufrago, de Thomas Bernhard. Também um livro que eu comentei brevemente no meu último vídeo de leituras do mês de novembro também, e fascinante. Romance de tirar o fôlego, literalmente, por ter aquela estrutura narrativa do Bernhard, que é o lance de um parágrafo que não termina mais o livro inteiro. Né? Vai contar a história de 3 amigos que se conheceram numa escola de música da Áustria. O narrador do livro, o Wertheimer, que é o amigo dele, que recebe o apelido de Náufrago, e o Glenn Gould, que é talvez o maior virtuoso do piano da história moderna, talvez das artes pianísticas, que é um personagem real, do qual o Bernhard traz para o livro dele, e o quanto o encontro desses 3 amigos vai marcar a vida deles para sempre. Né? No caso do Glenn Gould, ele vai continuar tocando e vai ser o virtuoso de piano que, de certa maneira, ele nasceu para ser, enquanto o narrador do livro vai passar uma vida se questionando o porquê continuar tocando piano e sempre se comparando com aquele colega que ele encontrou lá na escola de música, né? Sempre olhando para trás e pensando, eu nunca vou alcançar o nível de performance que o Glenn Gould alcança, então para que tocar? Passar a vida inteira se debatendo nesse conflito. E o Wertheimer, que é o náufrago, né? O amigo do narrador e do Glenn Gould, vai, no caso, ter fins mais catastróficos. Vai ter não mais catastrófico. Vai cometer o suicídio, talvez por essa questão, talvez por outras coisas. Durante o romance e as rememorações do narrador, a gente consegue, de certa maneira, ter alguma pista referente a isso. Mas um livro maravilhoso, assim. Para leitores obsessivos, o Bernhard é o escritor obsessivo que eu posso recomendar para vocês. Quem gosta desse lance de literatura, de escrever, de ler os grandes autores, e, enfim, refletir sobre esse ofício, o Bernhard é um prato cheio para vocês. Conheci ele só esse ano e já pretendo ler outras obras dele. Tá? Agora, sobre o Náufrago, o que eu posso dizer é isso: leiam, é a obra-prima do cara, um romance que me fez pensar sobre o quanto esse lance de comparação, né, de nos comparar com outras pessoas, pode ser muito paralisante, pode nos fazer naufragar, e o quanto é necessário assumirmos a autonomia da nossa vida, dos nossos ofícios, dos nossos expedientes, dos nossos itinerários e fazê-los, né, se fazem sentido pra gente e tal, não fazer o que a gente faz mediado no outro. Fico imaginando esses alunos do Mozarteum, aqui do livro, na época da internet, onde você pode abrir o Instagram e ver o leitor perfeito, ver a pintora perfeita, ver a violinista perfeita, a bailarina perfeita, o cara que vai para a academia perfeito, o corredor perfeito, né? E o quanto essa comparação pode ser paralisante para algumas pessoas, beleza? Então, uma leitura fascinante, uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, para lembrar sempre de não naufragarmos nas jornadas que a gente se propõe a fazer. 4º lugar fica para Lourenço Mutarelli e o seu livro A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. Saiu pela Companhia das Letras. Livraço mesmo. O Mutarelli vai fazer aqui é contar a história de um cara que tem uma esposa e um filho. Ele pega a esposa traindo ele, se eu não me engano, com o chefe dele. E daí ele sai do trabalho, sai da casa da mulher, volta para casa do pai. No apartamento pequeno, de classe média do pai, ele divide lá esse ambiente com o pai e com uma estudante universitária que aluga um dos quartos do pai,
E ali vai começar o processo de definhamento desse sujeito, desse homem que tinha um trabalho, que tinha uma família. Ele vai entrar numa depressão profunda ali naquele quarto, vai se questionar onde errou, o que ele pode fazer de melhor, o que ele fez, o que ele deixou de fazer na vida dele. E a gente vai acompanhando durante a leitura desse romance do Mutarelli o processo de adoecimento mental, um processo de sofrimento mental, de uma maneira muito fidedigna, muito realista. O Mutarelli consegue nos mostrar o quanto é perigoso e o quanto as pessoas podem, em algum momento da sua vida, virar uma chave e adoecer mentalmente e aquilo encaminhar aquela pessoa para situações muito complicadas, muito perigosas até. Claro que aqui no livro o Mutarelli vai se aproveitar digamos assim, das influências dele, vai colocar aqui uma metalinguagem, o processo de loucura, de adoecimento mental profundo, de psicopatia talvez, desses personagens vai acontecer por causa do contato com a obra de um determinado cânone literário dos Estados Unidos, o William Burroughs, né, e o seu livro Almoço Nu, e aquilo vai botar o cara num vórtice de loucura que vai, digamos assim, levar ele para finais extremamente tristes. Então, ainda assim, mesmo tirando essa metalinguagem que está contida nesse romance do Mutarelli, a gente consegue muito bem acompanhar o processo de adoecimento, sofrimento e vulnerabilidade de pessoas que, por diversas questões da sua vida, são atravessados por afetos tristes, afetos ruins, e sem o devido cuidado, sem talvez a devida ajuda, né, principalmente profissional, podem se complicar muito. Chegamos ao pódio, então, e aqui só tem coisa boa, a lista já tem coisas maravilhosas, mas realmente eu não tenho dúvida de que esses 3 foram as melhores leituras que eu fiz em 2023. Então, em terceiro lugar, eu trago Temporada de Furacões, da Fernanda Melchior, saiu pela Mundarel, e já tem um vídeo de resenha individual para esse livro aqui no canal. Então, por favor, deem mais visualizações, deem mais curtidas aqui para mim e vão lá ver eu falando sobre Temporadas de Furacões. Uma leitura que é um soco no estômago de qualquer um, leitura forte, leitura que impressiona. Teve agora já um filme que saiu na Netflix desse livro, uma produção independente, se eu não me engano, mexicana, e que tem a participação do Melchior no roteiro, na produção ali. Parece ser um filme bem cru. Tô até com medo de assistir, vou confessar para vocês, porque o livro traz temas, traz cenas, traz situações tão tristes assim e pesadas mesmo, que pelo que eu andei vendo no trailer, eles não vão poupar visualmente o espectador dessas cenas. Então, parece ser um filme meio carregado, tá? Mas é um livraço, sem sombra de dúvidas, já quero ler tudo que a Fernanda Melchior publicar e for traduzido aqui no Brasil. Até o meu espanhol estiver bom, eu começar a estudar espanhol e ler no original. Fechou? Medalha de prata, o segundo lugar desse top 10 vai para um livro que eu devo ter demorado uns 2 meses para ler e foi uma leitura conjunta com o João Gabriel, meu grande amigo de longa data aí, parceiro de literatura, de corridas. Então foi O Idiota, de Fyodor Dostoiévski. Deslumbrante. Esse livro aqui, a edição que eu tenho da 34, tem 600 e poucas páginas, quase 700, naquele esquema do Dostoiévski, onde cada capítulo de cada parte do livro tem a mesma quantidade de páginas, parece que é tudo feito por encomenda, e todos os capítulos são fenomenais. Então, um romance que é um clássico da literatura. Acho que os irmãos Karamazov, com certeza, O Crime e Castigo, e quem sabe até Os Demônios, seja muito mais famoso que O Idiota, mas foi muito bom ter pego esse aqui para ler. Vai contar a história do príncipe Mishkin, que é um rapaz que retorna para a Rússia depois de passar um tempo cuidando da saúde na Suíça. Então,
o Dostoiévski quis que o príncipe Mishkin fosse uma espécie de Jesus Cristo com Dom Quixote. A gente vai, em todo o romance, ver o quanto o príncipe Mishkin, muito preocupado em ajudar as pessoas e ser uma pessoa solista, um verdadeiro humanista. A gente vai percebendo o quanto ele tem uma dificuldade para se inserir naquela sociedade burguesa, naquela sociedade de tramóias, de fofocas russa da época. E no Idiota, os conflitos se acentuam quando o príncipe Mishkin vai se apaixonar por Nastassia Filipovna, acho que esse é o nome da... Isso, Nastassia Filipovna, vai se apaixonar por essa mulher e aquela mulher vai mexer muito com ele. Durante o livro inteiro a gente vai acompanhando os conflitos morais e éticos do Mishkin em contraste com aquela sociedade russa da época. Esse conflito, esse tensionamento entre o que o príncipe Mishkin gostaria de estar fazendo com as personagens que o cercam e o que, de certa maneira, as ações que essas personagens provocam que o príncipe Mishkin efetivamente faça, vão culminar num final impressionante desse livro. Enfim, sem mais spoilers, eu recomendo demais para quem tem fôlego, para quem quer encarar um Dostoiévski, pegar isso daqui, O Idiota. Não me arrependo, tô lendo um Dostoiévski por ano, desses grandões aqui. Então, em 2024, pretendo pegar Os Demônios. Não tenho na estante ainda, vou ver de providenciar, mas até onde eu estou lendo da obra desse russo aqui, me parece que não vai ser uma jornada em vão. Bom, foram 9 livros, dizem que o melhor fica para o final, e propositalmente para esse meu ano de 2023 eu deixei o que eu imaginava que seria o melhor para o final. Então a minha melhor leitura do ano eu fiz agora em dezembro, passei o mês inteiro dedicado a ela, lendo vagarosamente, lendo mais rápido quando a trama me exigia isso e aproveitando de cada página, de cada palavra, de cada frase, das coisas que eu não entendia. Terminei essa semana, a última semana de dezembro, Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Para muitos, a maior obra de literatura do Brasil. Das que eu li, com certeza é. Vai contar a história do jagunço Riobaldo, e ele já velho, num sítio, aposentado da jagunçagem, contando para um cara, um jornalista, um antropólogo, a gente não sabe, que está ali escutando o Riobaldo contar a história dele de jagunço, que vai também dar conta, né, nesse livrão aqui de quase 600 páginas, de falar um pouco da infância do Riobaldo e principalmente da relação de Riobaldo com Diadorim, o jagunço que ele conhece, né, em um dos bandos que ele entra e acaba se apaixonando. Um romance proibido para qualquer homem naquela época, para qualquer jagunço naquela época. Riobaldo começa a perceber-se apaixonado carnalmente, de alma, com Diadorim, com essa figura. Cheio de passagens impressionantes. Eu já sabia que ia encontrar aqui na obra do Guimarães Rosa um prosador inimitável, incopiável, assim, inigualável. Já sabia que ia encontrar isso aqui, já sabia que ia encontrar um romance que iria se propor a explorar muito a linguagem e que por si só, essa experimentação toda do Guimarães, essa criatividade toda dele de criar uma língua do sertão brasileiro seria o prato cheio desse livro. Isso eu já sabia, mas o que me surpreendeu ainda foi perceber que a trama, a ação de Grande Sertão Veredas não perde em nada também para o quanto ela é apreciada pela sua forma e linguagem. É uma ação impressionante nesse livro aqui. Eu gostei muito de como se dá, digamos assim, a aventura no sertão do Riobaldo, a escalonada de poder dentro da hierarquia dos jagunços, a história de vingança, né, da morte do Joca Ramiro, a figura do Hermógenes, o diálogo com a ideia do diabo, né, se ele existe ou não.
Enfim, realmente eu adorei. Realmente é daqueles livros que eu me pergunto por que não li antes. Talvez se eu tivesse lido antes, eu não teria aproveitado tanto. Eu sei que em dezembro fiquei mais do que satisfeito em dedicar esse mês inteiro a Grande Sertão Veredas. Tá? Peguei nessa edição maravilhosa aqui em algum sebo na estante virtual, que agora eu não estou lembrado o nome. Mas enfim, é chover no molhado recomendar Grande Sertão Veredas, mas para quem me acompanha aqui do canal, quem me acompanha lá no Instagram do Sebo Velho, saiba que eu não havia lido ainda, li agora nesse mês de dezembro e, enfim, maravilhoso. Desses livros que eu pretendo reler em algum outro momento da minha vida, com toda certeza. Bom, então é isso, pessoal. Isso aqui foram as 10 melhores leituras que eu fiz em 2023. Comentem se já leram algum desses livros. Comentem quais foram as melhores leituras de vocês do ano. Me fale o que acharam desse vídeo. Eu respondo cada comentário, curto todos, leio todos. É um dos principais combustíveis para eu estar mantendo esse canal na ativa. Beleza? Estou experimentando formas diferentes de vídeo, mais rápido, menos rápido. Aceito também feedbacks de vocês quanto isso. Agradeço por apoiarem o retorno do canal nesse ano de 2023. 2024 quero manter esse ritmo. Então, que venha esse ano novo, com novas leituras, novas experimentações aqui nos conteúdos para vocês. E é isso. Não esqueçam de curtir, deixar o comentário e até o próximo vídeo. Um abraço.